Entende? Ele seduzia, no bom sentido da palavra. Aliás, a palavra sedutor só tem bom sentido. O Gaspar tem uma mão leve, ele escreve de maneira muito fluente. Juntar pequenos pedaços assim para montar uma história. Ele é o melhor do clube. Quando eu abro o jornal no domingo, que não tem aquela meia página do Hélio, eu me sinto lesado pelo Globo. Me ouvia muito, ele falava, pô, o que é isso aqui? Por que você gosta dessa foto? E às vezes eu venho com muita coisa, querendo muita coisa, ele fala, Daniela, baixa a bola, entendeu? Assim. Quando nós entramos, o Hermenildo era diretor da faculdade e composições muito reacionárias. Quando nós travamos as lutas de renovação do diretório acadêmico, nosso sistema de eleições e presença da nossa agitação, a gente fazia assembleia no salão nobre da faculdade. E o Hermenildo sempre procurava reprimir. Quando veio o golpe, aí o Hermenildo se revelou. Ele foi o grande inquisidor, estimulando denúncias, ele próprio as fazia e perseguia, tanto que nós fomos expulsos sem nenhuma formalidade. O Hélio, já profissional, ele cria persona Hermenildo, o idiota. Na época, ele estava vivo e devia se sentir amargurado, porque persona Hermenildo, o idiota, ficou um dos personagens mais característicos do jornalismo do Hélio, né? Todos os amigos e companheiros, né, procuravam dar o possível naquele contexto, né, de um jornal pobre, pequeno, ideologicamente comprometido, e ele começa a trabalhar como repórter e conquistou a simpatia de todo mundo. As pessoas o apreciavam muito pela desenvoltura com que ele, embora muito jovem ainda, dominava os assuntos, inclusive da política, e sempre com uma pitada de humor, com uma brincadeira, uma gozação sobre aquilo que ele estava contando. Ele assinava os artigos com Hélio Parmigiani, não é? Algumas pessoas do jornal usavam pseudônimos, né, para assinar as matérias. Os aeroportos do Rio, basicamente o Santos Dumont, eram porta de passagem de tudo quanto é personalidade. E ele já chegava com a entrevista e ou frases prontas. E dizia, ô fulano, você quer ter dito isso? Ô Beltrano, você acha que isso... Então todo mundo gostava. E ele então fazia 2, 3, 4, 5, enquanto o outro plantonista corria atrás de um, ele já fazia. Eu conheci Hélio na redação de Novos Rumos, né? Quando ele trabalhava lá. Hélio era muito garoto ainda. Tinha um faro jornalístico excessivo, né? Um texto muito bom, né? Me lembro de uma das coisas mais importantes que ele fez nessa época de início da vida dele como jornalista, foi uma matéria sobre uma greve que teve em Santos, né? Na Santa Casa de Santos,
Ibrahim, no exterior, alguém tinha que fazer a coluna. E tínhamos que nos desincumbir da missão, né? Fechar uma coluna era uma coisa dramática, porque o espaço está lá aberto, você tem que ocupar aquele espaço. Nós tínhamos que partir, às vezes, para a inventiva. Às vezes fazíamos uso de periódicos estrangeiros para tradução que ele fazia, e aí nós criávamos uma mala enviada pelo Ibrahim que, na verdade, saía das revistas estrangeiras. Tinha já esse pendor para ironia, para busca do detalhe, para não se prender a generalidades. Entende? Havia esse, digamos, esse dom investigativo, não é? Você sentia isso, você sente dos textos que estão aí. Eu conheci o Hélio Gaspari na prisão em 1969. Ele parecia até que a gente chamava lá, na época, de cadeiro velho. Ele levava aquilo numa tranquilidade muito grande, brincando muito, lia muito e era muito solidário com as pessoas e tal. Eu me lembro, tinha um soldado que estava em curso na Lei de Segurança Nacional. Ele não era político, não era nada. Ele tinha roubado umas armas e vendido para alguns marginais e tal. Ele roubou umas armas do quartel. E era um soldado. E o Hélio promoveu esse cara a cabo dentro da prisão. Foi muito engraçado aquilo. Aquilo foi realmente... Depois o cara ficou conhecido, ele era um soldado, chamava Luiz, e todo mundo passou a conhecer o sujeito lá dentro da prisão como Cabo Luiz. A primeira matéria sobre isso saiu, acredito que um mês depois do telefonema do Hélio dizendo que ele sabia que não era afogamento. No curso desses meses que eu trabalhei nessa matéria, eu acredito que se fez aí todo o meu lastro de repórter, de você ir atrás de como é que você vai descobrir quem é que conhece o dedo da morta. Se as pessoas que conheciam, teoricamente, já morreram. Então você começa, vou procurar quem? Vou procurar a podóloga da mulher. Onde é? Não sei, mas vou catar. Aí vai, procura. Ali, na quinta semana, você está com... tal pessoa pode saber. Vai lá e a tal pessoa sabe. Isso você aprende com ele. Em novembro de 1988, recebi uma pauta para viajar urgente para a cidade de Volta Redonda. Encontrei um clima de guerra na cidade. Estou ali fotografando, os parentes, aquela cena toda. De repente entrou na sala uma senhora com uma criancinha no colo. Sem perceber minha presença, ela parou bem na frente, encobrindo o meu ângulo de foto. Baixei a câmera e fiquei quieto. Ouvi o garotinho dizendo assim: mãe, a mão do homem está suja. Mão do homem suja. Vi aquela até metalúrgico. Mão suja de graxa. Pensei, morreu enquanto trabalhava. Peguei a câmera, fiz o detalhe da graxa na mão dele. No dia seguinte, a Veja mandou um motorista lá retirar o material fotográfico para trazer São Paulo, revelar e editar, e eu fiquei lá, continuei lá trabalhando. Não tive como falar da foto para ninguém da redação, mas fiquei tranquilo porque eu sabia que lá na redação estava o Hélio Gaspari, ele ia ver esse material. Não deu outra. O Hélio bateu o olho na foto, entendeu a mensagem, mandou imprimir na capa da Veja. Digamos assim que a matéria do crack foi a primeira grande matéria sobre crack.
Era vela em 94. Mesmas características, gente na rua, meninas se prostituindo. Já era o que é hoje, só que talvez menos intenso. E tinha uma outra localização, né? Era na beira ali em frente à Estação da Luz, né? Ali em frente ao Parque da Luz e tal. E essa foi uma grande matéria, uma grande oportunidade, né, de trabalho com ele, com o Hélio Gaspari e tal. O Hélio foi comigo na Bocada, né? A gente fez a matéria juntos e teve uma história legal, porque o cara me deu a oportunidade, inclusive, de assinar a matéria com ele. Agora, isso foi coisa da cabeça dele, né? Na realidade, como eu ia muito à Boca, eu ia muito, quase diariamente, eu ia, passava a madrugada inteira ali e tal. E ele queria saber tudo. O Hélio falava, você me passa relatório de tudo que você viu, hein? Tudo, eu quero ver tudo, saber tudo, você vai me escrever tudo. Puta que pariu, que trabalho filha da puta, né? E acaba que esse tripé aí funcionou bem pra caramba, né? O cara escrevia maravilhosamente bem, sabe? Eu tentava ali fazer minhas imagens para acompanhar. E a nossa editora de arte na época era uma puta editora de arte, a Maria Cecília Marra. E ficou legal pra caramba, né? Digamos assim, foi uma das melhores matérias que eu fiz na vida. Eu fico sabendo, acompanho, ouço falar de participações dele com profissionais que estão começando ou que estão se desenvolvendo, etc., que é muito emocionante. Eu tenho uma mania de ligar para umas pessoas assim que eu quero conhecer, que as pessoas devem achar que eu sou uma maluca, mas eu ligo e falo assim, olha, eu quero te conhecer. E ele foi uma das pessoas com quem eu fiz isso. Trabalhei na Veja há 10 anos, então ele ainda tinha aquela aura dele, das coisas que ele falava, dos expulsos que ele dava, aquele negócio. E era tudo, você ficava, nossa, esse cara deve ser uma figura. E eu passei a ter o Hélio como uma pessoa que eu procuro em momentos assim, ou de decisão, ou de dúvida, ao longo desses anos. Então, quando eu recebo uma proposta de trabalho, eu ligo para ele para saber o que ele acha. Recentemente teve até um episódio muito engraçado que eu liguei para ele, aí aquele jeito dele, assim, carioca, não sei o quê, aí ele falou, eu falei, o que você acha disso, não sei o quê, ele falou assim, Daniela, deve ter mais sobrevivente do vírus ebola do que desse cargo aí que você está falando. Então, assim, acabou, sabe? Você já entendeu o que era. Não aceitei também. Nos encontramos no Rio de Janeiro em 66, no apartamento de um amigo nosso, amigo meu, um jovem diplomata inglês na época, Christian Adams, que faz uma festa. E eu fui convidado para isso e o Hélio me pegou e disse, o que você está fazendo aqui no Brasil? E eu disse, estou fazendo um estudo sobre o século XVIII. Ele disse, eu sou interessado na Altas de Devassa. O que acha o senhor do interrogatório do Gonzaga, no dia 15 de novembro de 89, na Ilha das Cobras? Mas, na época, eu nunca tinha lido as Altas de Devassa. Eu fico totalmente chocado com a pessoa que sabe tudo isso. E isso foi o resultado disso que eu fui para Minas Gerais, para Ouro Preto, e comecei a investigar em Confidência mineiro. E o Hélio foi responsável mais ou menos para esta iniciativa minha na época. Ele foi jovem, mais ou menos tinha 19, 20 anos na época. Eu tinha mais ou menos 23 anos na época. Eu aprendi muito. Eu me lembro de uma história uma vez que eu cheguei assim, Hélio, vamos fazer uma entrevista amarela com o Castor de Andrade, que era o grande bicheiro do Rio, né? Aí o Hélio sempre me chamou de bolchevique. Ô, seu bolchevique, não se faz entrevista de página amarela com bandido. Do Gay Talese ao Clóvis Rossi, são todos viciados em pastas suspensas e arquivos de metal. A diferença do Hélio é que, além dele fazer isso também,
e não só com os arquivos pessoais que ele acumulou ao longo da carreira, mas também com os do Golbery, é que ele conseguiu dar um passo adiante e organizar isso num computador de uma maneira que o banco de dados dele passou a ser a sua principal fonte. Eu acho que isso é importante dizer, porque como está todo mundo viciado nos mecanismos de busca, é importante saber que aquilo ali não é 100%, não é neutro, né? E que se você quiser ter alguma coisa mais próxima da neutralidade, você vai ter que fazer o seu próprio. Eu acho que há uma razão não explícita pela qual ele é criticado, que é o fato dele escrever muito bem, né? E isso faz com que, na academia, de modo geral, os colegas se preocupam mais em encontrar as evidências, em falar sobre elas, do que com o estilo. Embora não explicitado, né? Ninguém ousa dizer eu não gosto desse livro porque ele é muito bem escrito, né? Eu acho que ele escreveu uma obra que veio para ficar. E que qualquer outro texto que se venha a produzir sobre esse período horrível, né, da história do Brasil tem que se reportar aos 4 volumes, futuramente 5. Né? Ele disse que está trabalhando no 5º, do Hélio. Né? É muito, muito, muito bom. Você se sente envolvido pela história e é como se você não soubesse o fim. Né? Na verdade, você sabe o fim. Mas a coisa é montada de uma maneira, né, que dá essa impressão ao leitor que ele está acompanhando uma obra de ficção. Né? O uso que ele dá ao arquivo permitiu ele escrever os livros sobre a ditadura da maneira como ele escreveu. Ele jamais conseguiria construir a narrativa do jeito que ele construiu, que é, enquanto guerrilheiro X estava sendo morto no Araguaia, o Geisel estava reunido com o chefe do SNI em Brasília na mesma hora, entendeu? Cria uma narrativa quase cinematográfica. E isso é uma prática muito avançada de jornalismo de dados, e que ele faz há muitos anos, né? Desde os anos 80, quando acho que nem as redações ainda estavam informatizadas no Brasil. As coisas que ele escreve viram, né? A viúva, o andar de cima, não sei o quê, vira um negócio que você começa a falar, né? Assim, isso aí é uma coisa um pouco que eu tento um pouco fazer ali, imitando ele nas minhas matérias na Piauí, porque eu acho isso muito legal. Quando você pega assim uma característica ali, uma coisa e transforma aquilo na metonímia ali do negócio, né? Ele se destaca, a meu ver, entre os jornalistas e ganhou um lugar entre os historiadores da ditadura, exatamente por essa capacidade de mobilizar fontes muito importantes e muito interessantes e por ter, sobretudo, esse ângulo não militante. Os livros dele são mais de historiador do que historiador jornalista. São mesmo a mestra das duas coisas, os melhores aspectos do historiador e do jornalista. Eu acho que os volumes dele são um exemplar deste tipo de modo de escrever uma história contemporânea, impressionante. Enerva, né? Muitos campos, sobretudo na esquerda, né? Que a esquerda tem a sua história oficial, né? A esquerda critica muito a história oficial, mas a verdade é que a história oficial é um procedimento adotado pelos estados, pelas instituições, pelos partidos, pelos sindicatos, né? E as esquerdas não fogem disso. Os livros do Gaspari incomodam desse ponto de vista porque ele foge um pouco das histórias oficiais. A meu ver, ele se deixa surpreender pelas suas fontes, a ideia de você realmente investigar contando com suas premissas e com suas referências, mas aberto
as revelações que o seu próprio trabalho possa produzir, né? Uma tarde que a gente estava trabalhando junto nos cadernos de imagens da coleção da ditadura, e aconteceu alguma coisa que me lembrou um ditado que meu pai, jornalista e carcamano como o Hélio, sempre trazia para a conversa, que é o seguinte: o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Por que isso? Né? O Hélio, a essa altura, fim de tarde, vem e diz o seguinte: acabou o tempo. Acabou o tempo. Falei, como acabou o tempo? E o fechamento dos cadernos? Não. Acabou o tempo porque eu vou para as manifestações. E foi. E você notava assim, um prazer juvenil assim, de um velho jornalista treinado, né, prestigiado, um dos maiores, se não o maior colunista político do país, indo para a rua como um foca, assim, como um jovem repórter que vai cobrir a sua primeira manifestação. Às 10 horas da noite essa matéria já estava no ar, com aquela precisão do Hélio, né, que denunciava a violência da polícia militar contra os manifestantes. Entendeu? Ele seguiu durante 2 quilômetros essa manifestação, sentiu o cheiro de gás, acho que fazia tempo que não sentia gás lacrimogêneo debaixo do nariz, e cobriu, e fez a matéria. Como repórter especial da Folha, né? Eu acho o máximo isso. Eu tenho um mantra aqui na minha cabeça, que é o seguinte, é um versinho do Xangô da Mangueira, que ele diz assim: a gente compra o Jornal da Manhã é para saber das novidades. E o Hélio está sempre trazendo a novidade, está sempre trabalhando exaustivamente para informar, para levar ao leitor uma novidade. Isso, no mundo de hoje, eu acho que faz a maior diferença, porque o mundo de hoje está cheio de gente que quer dar palpite, que tem opinião sobre tudo, da guerra da Ucrânia, a artista da televisão, entendeu? E agrega pouco, apenas opina. O Hélio opina, escreve e informa. É provável que tenha sido em 64 ou 65. Estávamos em casa, nós morávamos em Santa Teresa, na rua Mirante Alexandrino, e um dia ele ligou para mim, perguntando: por que eu posso ficar aí com você uns dias, porque a barra está pesada? E eu disse: claro, Hélio. Me parece que tinha algo a ver com o Eremildo Viana, e parece que o Eremildo estaria fazendo tentativas de conseguir a deportação dele para a Itália. Era um rolo desse tipo. Era algo sério, e passava o dia inteiro lá lendo, né, essa coisa toda, até que um dia somos surpreendidos com a presença da mãe dele, Dona Ana, que então nos oferece uma lasanha, que foi uma coisa impressionante, mas que teve um sério defeito, porque aquela lasanha prejudicou o nosso gosto para o resto da vida em relação a lasanhas. Nós nunca mais conseguimos comer uma lasanha igual aquela.